Boa noite com Jesus, tudo bem com vocês? Comigo sim, tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Tedna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu vou ler um pequeno versículo para vocês, tá? Estou com a minha Bíblia, vou ler em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você tem que guardar as coisas do seu coração. Quando você tem um plano, você tem sonhos, você tem projetos, você não fala para ninguém. Deus tem me abençoado muito, muito, muito mesmo. E eu creio que vai me abençoar e vai abençoar você também. Uma certa vez, alguns anos atrás, eu estava à procura de um emprego, sabe? Eu tinha um ensino fundamental. Eu não tinha um ensino ainda, um ensino médio. Eu tinha um filho pequeno, doida para trabalhar e eu queria trabalhar. Fui para a fila do Cine. Meu sonho era trabalhar numa determinada empresa. E essa empresa só aceitava quem tinha o ensino médio completo. E eu não tinha um ensino médio. E fiquei, né, ali na fila, peguei a minha fichinha para ser atendida. Aí, de repente, o rapaz do Cine, né, diz assim: olha, quem tiver o ensino médio e quiser trabalhar na empresa X, uma fila. Aí foi aquela ruma de gente, eu fui no embalo também, porque era uma empresa boa, uma empresa muito conhecida, em alguns cantos aqui do Brasil. E eu fui, só mesmo com meus documentos em minha pasta, não tinha certificado de ensino médio nem nada. Aí o que aconteceu? Quando ele disse assim: faça uma fila e agora bote o certificado do ensino médio assim. Ele pediu: bota o certificado assim, que eu vou passar e eu vou ver cada pessoa que tá com certificado. Quem não tiver, por favor, não fique, porque não vai ficar. A empresa exige ensino médio. Aí eu fui no meio. Eu digo: Senhor, quando eu digo que nós vivemos pela fé, é porque nós devemos ter fé naquilo que a gente quer. Então eu disse: eu vou, só pela fé. Quando ele disse assim: agora eu vou averiguar cada pessoa que tá na fila e eu vou ver, deixa a identidade e o certificado, que eu vou olhar se o certificado é da pessoa e a identidade. Eu tava com meus documentos, mas eu não tava com meu certificado, e ainda que eu tivesse, eu tinha só ensino fundamental. Eu não tinha ainda o ensino médio, mas eu fiquei. Aí ele olhando, era mais ou menos umas 20 pessoas que tava nessa fila. E eu tava na quinta pessoa, na quinta ou era na sexta. Era, que eu me lembro. Aí lá vinha ele olhando lá do final pra frente. Aí ele, certificado, pegava a carteira. Pode, tá certo. Aí você, tá certo. Ele ia e tava chegando perto de mim, meu coração, puf, 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 puf. Eu digo: meu Deus, eu vou ser desmascarada agora. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse pra minha colega: amiga, eu não tenho um ensino médio. Ela disse: amiga, vai no banheiro. Aí, vai no banheiro que eu fico aqui guardando teu canto. Qualquer coisa eu digo que tu foi se trocar, aquelas coisas de mulher, né? Que a mulher tem que se trocar quando tá naqueles dias, senão tu ia se sujar. E Deus me perdoe, mas essa foi uma estratégia que eu usei. E assim eu fui. Quando chegou bem pertinho, eu disse pra menina que tava atrás de mim, né? Eu disse: ei, eu vou ali no banheiro, viu? Que eu tô daqueles dias, eu vou me trocar. Pronto, saí. Aí o homem passou olhando, olhando, olhando. Quando ele terminou de olhar tudinho, aí eu voltei. Quando eu voltei, toda tremendo, eu disse: aí, amiga. Ela disse: ele já passou. Fica aqui, que essa vaga é tua. Aí eu digo: amém, eu creio. Aí, beleza. Ele disse assim: essa fila toda entra para aquela sala ali. Aí eu, ciente, né, que não ia ter mais nada disso, quando chegou lá na sala, gente, todo mundo lá sentado, aí ele disse assim: era outra pessoa que tava lá, era outro homem. Aí ele disse assim: gente, agora
vocês vão fazer um testezinho rapidinho. Aí nós fizemos o testezinho, as continhas. Aí ele disse, agora eu quero ver de um por um a carteira de vocês, o certificado e a carteirinha de ministério, que ainda era aquele livrinho azul. Hoje em dia não, já é online. Mas naquele tempo era só, nem existia nada online. Aí eu fui, né, com a carteirinha, fiquei. Eu digo, meu Deus, lá vem de novo, eu vou ser desmascarada. Aí Deus disse, calma. Eu botei no meu coração, esse emprego vai ser meu. Eu vou trabalhar nessa empresa. Aí assim que eu cheguei, né, ele olhando de um por um, teu nome, fulano, tal, 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 ele fazendo a ficha, né, cadê o certificado? Aí quando chegou na minha vez, gente, eu já tava assim, sabe? Mas eu disse, eu vou, vai acontecer alguma coisa. Eu falei isso tão sério, que quando ele disse assim, você... Aí eu olho para trás, né, eu se fazendo de inocente. Eu olho para trás, ele disse, não, você que olhou agora para trás, vem aqui, por favor. Aí eu fui, chegou a minha vez, aí eu digo, Senhor, tá entregue nas tuas mãos. Na hora quando ele disse o documento, aí chegou uma pessoa, bateu assim, ó, na porta dele. Aí ele, pera ainda, moça, só um minuto. Aí ele, oi, aí ele disse assim, aí o rapaz que chegou para falar com ele, que era o vigilante de fora, né, e disse assim, olha, o pessoal da empresa tá aí e tá pedindo agora, não precisa nem olhar, nem teste não, não. Aí ele disse assim, nem precisa fazer mais nada não, pode pegar esse pessoal e mandar para lá. Aí ele disse assim, mas eu tava olhando se eles estão certificados. Aí o rapaz disse, o rapaz que atendeu a gente lá fora, não, eu já olhei tudinho, todas aí estão com um certificado, pode ir agora. Aí ele, moça, então guarde seu documento, vá, pode ir nessa fila aqui, vá com esse rapaz aqui que ele vai botar vocês lá do trabalho, né, da empresa. E assim eu fui, eu guardei meu documento, eu digo, meu Deus do céu, eu fiquei toda errada. Quando chegou lá, a moça disse, ó, gente, eles já mandaram o nome de vocês aqui, vocês só confirmam. Aí perguntou, como é o nome de você, tal, tal, tal. Aí a gente dava o endereço, ela botava no computador. E quando foi ela também não pediu mais, ela disse assim, gente, não vou pedir certificado, nem vou pedir documento, eu quero só o nome de vocês, porque eles já averiguaram, quando vem do Cine já é tudo certinho. Eu digo, eita Deus, a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem. Eu permaneci. E é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Se vocês tiverem por um momento difícil na vida de vocês, tenham fé em Deus. Tenha fé em Deus, confia em Deus, confia, porque tudo Deus pode, tudo Deus faz. Gente, o objetivo desse vídeo é dizer para vocês que nós não devemos murmurar, nós não devemos nos abater, porque maior é o nosso Deus. Todos nós temos problemas, todos nós vivemos com problema de aluguel, problema de financeiro, problema com o esposo, com o filho, com o marido, com mãe, com o pai, com doença, enfim, tem aqueles problemas. Mas quando Deus fala que Ele está conosco até o fim dos nossos dias, Ele está. Mas para Ele estar, você precisa confiar, você precisa se entregar. Se entregar para Deus é você se acordar de manhã, dizer bom dia, Deus. Fale com Deus, não murmure, porque a murmura não leva a lugar nenhum. E eu quero dizer só isso mesmo, que tenha fé, porque nós vivemos pela fé. O nosso coração é a nossa fonte. Gente, se vocês têm pensamentos positivo na sua vida, eu tenho um pensamento positivo que eu vou um dia morar numa casa. Você vai morar numa casa que seja sua, que não seja alugada. Mas para isso acontecer, você tem que ter fé. E quando a gente tem fé, a gente corre atrás. Não é eu dizer para você, dizer assim, um dia eu vou comprar meu carro. Pronto. Esperar, não. O seu pensamento, você tem que agradecer como se já tivesse. E isso é verdade, você tem que agradecer, gente. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, eu fui com serviços gerais. Aí a empresa, com 2 semanas, eu tava vendo o pessoal lá, sendo chefe lá, e eu olhei e digo, ei, como é que a gente faz para ser chefe? Ixi, aí tem que ser peixada, isso tem que ser isso. E eu era serviços gerais, mas Deus me honrou.
Em 2 semanas que eu tava lá, Deus botou eu como chefe. Eu era revisora e eu era chefe, entendeu? Assim, eu tomava conta de uma esteira enorme, 2 esteiras enorme, de não sei quantos metros. E todos me respeitavam, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Nós devemos acreditar naquilo que a gente quer. Eu fui atrás e consegui. E ainda tô me desleixei um pouco, porque naquele tempo eu não tinha tanta sabedoria o quanto eu tenho hoje. Hoje a minha sabedoria eu vou para vocês no dia a dia que eu vou postando aqui, tá bom? Não esqueça que Deus é contigo. Por mais difícil que seja, não murmure, só agradeça. Eu tenho tantas coisas para falar para vocês, gente, que na hora, nesse momento, foge. Mas um dia eu vou falar para vocês o que eu já passei, tá entendendo? E vou dar exemplos e vou mostrar para vocês, tá certo? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, para o vídeo não ficar tão longo, tá? Como diz a Bíblia, nós vivemos pela fé. Mas para a gente ter a fé, a gente tem que acreditar e buscar. Não é eu chegar e dizer para você que eu tenho fé que eu vou ter um carro, vou ficar aqui esperando esse carro vir. Não, eu vou ter meu carro, mas para me ter, Deus vai me dar ferramentas para que eu possa realizar o meu sonho. Deus vai me dar um emprego para que eu possa realizar o meu sonho. Ai, mas um carro para quem é assalariado, gente, isso não é nada. Se você tiver fé, você compra um carro assim, brincando, mesmo tendo um saláriozinho mínimo, entendeu? É isso que é a fé. Nunca diga, eu não posso não, tem nem como. Bote a fé nele. Bote a fé nele, deposite a sua fé nele. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma boa noite com Jesus. Fiquem com Deus.